O ar na estação Prometheus era uma navalha gelada, denso com o cheiro metálico do pânico. Cada molécula parecia gritar um alarme silencioso que só o Dr. Aris Thorne podia ouvir, um zumbido baixo que vibrava em seus ossos. O suor escorria por sua testa, salgando as lágrimas de pura agonia que nublavam sua visão. Seus dentes, cerrados com uma força que ameaçava triturar o esmalte, puxavam a última ponta da tira de polímero, apertando o torniquete improvisado contra seu próprio bíceps. A dor era ofuscante, uma supernova branca que explodia atrás de seus olhos, mas era uma dor familiar, uma dor física controlável. Era nada comparado ao veneno gelado que subia por suas veias, a mancha escura da névoa de Cronos que devorava seu antebraço, transformando carne viva em um mapa necrótico de rios negros e mortos. Ao fundo, através do véu de sua própria dor, ele via as silhuetas desfocadas de sua equipe, seus protegidos, pessoas que ele havia treinado, orientado, em quem ele confiava sua vida. Agora eles se afastavam, seus movimentos espasmódicos e aterrorizados, como animais assustados diante de um predador. Seus rostos, antes cheios de admiração e respeito, eram máscaras de puro horror primordial. Eles não o viam mais como seu líder, seu mentor, o homem que lhes ensinou os segredos do genoma. Eles viam a contaminação. Eles viam a morte ambulante. E recuavam, tropeçando em equipamentos, suas mãos trêmulas buscando o selo da antecâmara de segurança. A ingratidão daquele medo era uma facada mais profunda que qualquer lâmina. Ele estava se mutilando por eles, e eles o abandonavam no altar do sacrifício. O ardor do torniquete era um farol em meio à tempestade de sensações. A circulação em seu braço cessou, e a extremidade infectada pareceu pulsar com uma vida própria, uma vida alienígena e faminta. Ele se apoiou na mesa de cirurgia de aço inoxidável, o metal frio um choque contra sua pele febril. Seu reflexo tremeluzia na superfície polida, um fantasma distorcido de suor e determinação. Ali, ao lado de seu rosto contorcido, repousava a serra cirúrgica a laser. Uma ferramenta de precisão projetada para curar, para cortar tecidos doentes com margens de 1 micron. Agora ela seria um machado de açougueiro. Sua própria mão sã, a mão que ainda lhe obedecia, tremia ao pegá-la. O peso da ferramenta era o peso de uma escolha impossível, o peso do futuro de todos naquela estação. Ele olhou uma última vez para o vidro da antecâmara. Eles estavam lá, todos eles, amontoados, seus olhos arregalados fixos nele. Ele viu Kaelen, seu segundo em comando, o jovem prodígio que ele via como um filho. O rosto de Kaelen estava pálido e indecifrável. Aris tentou encontrar um vislumbre de solidariedade, de encorajamento, mas encontrou apenas o vazio calculista do medo. Naquele momento, ele entendeu. Ele não estava apenas salvando suas vidas, estava se tornando um monstro para que eles pudessem permanecer puros. Ele era o sacrifício necessário, a anomalia a ser purgada. A compreensão não diminuiu sua determinação, apenas a encheu de um amargor profundo e solitário. A lâmina da serra zumbiu ao ser ativada, um som agudo e faminto que cortou o silêncio tenso do laboratório. Ele posicionou a guia de laser logo abaixo da linha escura do torniquete, em sua própria carne viva e saudável. O primeiro toque foi um choque elétrico, uma queimadura que viajou por cada nervo de seu corpo. Um grito ficou preso em sua garganta, um nó de pura agonia. Ele mordeu o lábio inferior com tanta força que o gosto de seu próprio sangue encheu sua boca, misturando-se ao sabor salgado das lágrimas e do suor. Ele não podia parar, hesitar era condenar a todos. Ele era o para-raios atraindo o relâmpago para que a casa pudesse ficar de pé. Então ele pressionou. O cheiro de carne queimada e ozônio encheu o ar, um perfume profano. A serra encontrou o osso com um solavanco e o som mudou. O zumbido agudo se transformou em um rangido baixo e gutural, uma vibração que ressoou por todo o seu esqueleto. Era o som de um homem se desfazendo, se quebrando em um nível fundamental. Cada rotação da lâmina era uma eternidade de dor. Imagens inundaram sua mente. O riso de sua filha em uma gravação holográfica, o toque da mão de sua esposa, o orgulho no rosto de seus pais no dia de sua formatura. Ele estava serrando não apenas seu braço, mas os pedaços de sua própria história, de seu próprio ser, tudo para comprar mais alguns momentos de vida para aqueles que agora o observavam como uma aberração. O osso finalmente cedeu com um estalo doentio. O braço caiu sobre a mesa com um baque surdo e úmido, um pedaço de carne inerte e enegrecido. A conexão foi cortada. A dor não diminuiu, ela apenas mudou, transformando-se em um pulsar latejante e vazio onde antes havia uma parte dele. O sangue jorrou do coto, mas o torniquete e a cauterização imediata da serra o contiveram em um gotejar espesso e lento. Ofegante, coberto por uma camada fria de suor, Aris olhou para o que havia feito. O membro amputado, com sua mão ainda cerrada em um espasmo final, era uma coisa grotesca, a prova física de sua dedicação e do horror que habitava aquela estação. Sem um momento de hesitação, movido por uma adrenalina febril, ele usou sua bota para chutar o braço decepado da mesa. Ele o empurrou pelo chão do laboratório, deixando um rastro vermelho e pegajoso em direção à câmara de incineração biológica.
Cada passo era uma batalha contra a tontura e a náusea que ameaçavam derrubá-lo. Ele abriu a portinhola pesada e chutou o membro para dentro, um último ato de repulsa contra o contágio. Ele não se permitiu sentir a perda, a violação de seu próprio corpo. Era apenas uma amostra biológica contaminada agora, uma ameaça a ser neutralizada. Ele girou a trava da câmara, o som metálico e pesado ecoando a finalidade de seu ato. O protocolo estava completo. O contágio fora contido em sua origem. Ele se virou, seu corpo inteiro tremendo incontrolavelmente, e desabou contra a parede fria ao lado da câmara, deslizando até o chão. A perda de sangue o deixava fraco, sua visão embaçava nas bordas. Mas ele conseguiu. Ele ergueu a cabeça e olhou através do vidro reforçado para sua equipe, para as pessoas que ele havia acabado de salvar ao custo de uma parte de si mesmo. Um sorriso fraco e exausto tocou seus lábios. Ele ergueu ligeiramente o coto de seu braço, um gesto de sacrifício e vitória. Seu olhar dizia tudo, asterisco conseguimos. Estamos seguros, asterisco a resposta que ele esperava era alívio, gratidão, talvez até mesmo lágrimas de compaixão por seu sofrimento. Mas o que ele recebeu foi um silêncio gelado e asséptico. Kaelen, o líder de fato do grupo agora seguro, não encontrou seu olhar. Seus olhos, frios como o vácuo do espaço lá fora, estavam fixos em uma prancheta eletrônica em suas mãos. Ele não via o homem sangrando e quebrado do outro lado do vidro. Ele via dados. Ele via um problema que fora resolvido. A ingratidão era tão palpável que Aris podia senti-la como uma queda de temperatura na sala. Um gelo que se infiltrava em sua alma, mais frio que a própria morte. O estalo de um alto-falante quebrou o silêncio. A voz de Kaelen saiu, não a voz do jovem cientista que Aris conhecia, cheia de paixão e curiosidade, mas uma voz desprovida de qualquer emoção. Era uma voz burocrática, mecânica, a voz de um protocolo. E as palavras que saíram daquele alto-falante foram a verdadeira amputação, cortando não sua carne, mas sua alma. Foi declarada, com uma clareza cortante, a informação de que o procedimento de contenção fora bem sucedido. Uma pausa, e então a sentença. O sujeito Aris Thorne fora reclassificado como biorrisco nível 5. A voz de Kaelen não vacilou ao anunciar que o protocolo de quarentena permanente deveria ser iniciado imediatamente. As palavras pairaram no ar, venenosas e irrevogáveis. Quarentena permanente. Uma sentença de morte em uma cela estéril, não herói, não salvador. Sujeito, biorrisco, um problema a ser contido. O sorriso de Aris morreu em seu rosto. A exaustão deu lugar a uma onda de choque e descrença tão violenta que o deixou sem ar. Ele olhou para Kaelen buscando qualquer sinal de que aquilo era um erro terrível, uma piada cruel. Mas o rosto de Kaelen permaneceu uma máscara de indiferença profissional. Ele estava apenas seguindo ordens. Talvez ordens que ele mesmo tivesse escrito. Um rugido primitivo de negação e fúria subiu pela garganta de Aris. Ele se levantou cambaleando e se lançou contra o vidro que o separava de seus carrascos. Ele bateu com o coto do braço na superfície reforçada. Não uma, mas várias vezes. Um baque surdo e úmido, o som de carne e osso mutilados contra o plexiglass impenetrável. Ele não sentia a dor. Toda a sua agonia estava focada naquele ato de desespero. Ele gritava, mas nenhum som saía do alto-falante do lado deles. Era um grito mudo, uma súplica silenciosa para que o vissem, para que o reconhecessem como o homem que ele era, não como a coisa em que o haviam transformado. Do outro lado, a cena era de uma crueldade surreal. A equipe, seus rostos agora pálidos e culpados, começou a recolher seus equipamentos. Eles se moviam com uma eficiência deliberada, cada movimento uma tentativa de ignorar o homem que se espatifava contra o vidro. Eles evitavam seu olhar como se fosse uma praga. Olhar para ele era admitir o que estavam fazendo. Era admitir a monstruosidade de sua traição. Então eles olhavam para seus consoles, para suas malas, para qualquer lugar, menos para o rosto do homem a quem deviam suas vidas. Eles já o haviam enterrado, já o haviam esquecido. Ele era um fantasma batendo na parede de seu próprio túmulo. Então um clique, e a primeira fileira de luzes do laboratório se apagou, mergulhando a parte de trás da sala na escuridão. Aris parou de bater, seu braço pendendo inutilmente. Outro claque, outra fileira de luzes se foi. Eles estavam desligando seu mundo peça por peça. O procedimento de contenção era absoluto. Ele viu os membros de sua equipe se virarem e caminharem em direção à eclusa que levava à nave de evacuação. Cada passo deles era um martelo batendo em seu peito. Ninguém olhou para trás, nem mesmo por um segundo. Nenhuma hesitação, nenhum sinal de remorso. Apenas as costas de estranhos se afastando, deixando para apodrecer em uma escuridão que eles mesmos criaram. A última luz branca se apagou e o laboratório foi banhado em um brilho vermelho e pulsante das luzes de emergência. A cor do alarme, a cor do sangue. Aris ficou ali uma silhueta solitária em um inferno carmesim. Através do vidro, ele viu a eclusa externa se abrir e depois se fechar. Ele sentiu a vibração sutil da nave de evacuação se desacoplando da estação. Eles estavam indo embora.
Eles estavam indo para casa para viver as vidas que ele lhes dera e o deixaram para trás, trancado com o silêncio e o fantasma de seu próprio braço. Ele ficou imóvel por um tempo que poderia ter sido minutos ou horas. O único som era o zumbido baixo dos sistemas de suporte de vida e o pulsar rítmico da luz de emergência. Ele se virou lentamente, seu olhar caindo sobre o coto de seu braço. A bandagem improvisada estava encharcada de um vermelho escuro, quase preto sob a luz carmesim. Era a prova de seu sacrifício. E era a marca de sua condenação. Ele levantou o olhar para a porta selada, o caminho para o resto da estação, para a vida, agora permanentemente bloqueado para ele. Acima da porta, um único painel digital piscava em um ciclo interminável. As letras vermelhas e brilhantes formavam uma única palavra, a sua nova identidade, o seu epitáfio. Contaminado, a luz refletia em seus olhos, mas não havia mais choque ou raiva neles. Apenas um vazio vasto e desolador. O silêncio do laboratório não era paz. Era o som de uma injustiça tão profunda, tão absoluta, que o próprio universo parecia ter prendido a respiração, cúmplice de uma ingratidão de proporções cósmicas. Ele estava sozinho, e o silêncio era a resposta final e mais cruel de todas.